Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Jássio, estou como consultor na TOTS Brasil Central e hoje eu vou falar com vocês sobre um tema bastante conhecido, tá? Ele é um tema conhecido, mas para algumas pessoas pode ter ainda essa dúvida. O tema de hoje é o schedule. O que é o schedule, tá? O schedule nada mais é do que um agendamento para executar uma tarefa. Por exemplo, quando você vai lá e programa seu relógio para despertar 6 horas, 5 horas da manhã, de certa forma você está deixando um schedule para isso. Trazendo para o contexto do Proteus, eu posso criar um schedule para, por exemplo, transmitir o cancelamento de nota, posso criar um schedule para monitorar notas, schedule para rotinas de processamento, como cálculo de custo, acompanha custo, rotinas de contabilização ou outras, como, por exemplo, a importação de XML do TOTUS Transmit, tá bom? Então, assim, eu vou entrar no configurador. Para quem não lembra, o configurador aqui, ó, deixa eu só deixar aqui as duas páginas uma ao lado da outra. O configurador, quando você executa o atalho, ele traz assim, né? Siga CFG, aqui é o meu ambiente, que é a Release 2410. Depois de acessar ele, eu já fiz o login e aqui eu estou na tela inicial. Então, eu vou criar o meu primeiro schedule, ou no caso, eu vou criar um schedule aqui. Dentro do configurador, eu entro aqui em Ambientes, Schedule, Schedule. Então, vamos só revisar o caminho. Ambiente, Schedule, Schedule, beleza? Entrei aqui no Schedule. Por eu estar em uma release que já tem o POI, já está configurado, por exemplo, para eu ter o Smart Schedule, ele traz essa nova tela. Se você utiliza releases anteriores ou você utiliza ainda os agendamentos anteriores, antigos, ele não traz esse formato dessa tela. Claro que se tiver habilitado o PY naquele ambiente, no servidor, ele vai trazer essa tela daqui, tá bom? Então, aqui, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou iniciar o meu Smart Schedule. Se tivesse processamento anteriores à minha configuração, ou seja, no formato antigo, ele ia mostrar aqui que haveria aqui configurações anteriores. Então, eu vou clicar aqui e vou deixar ele iniciado. Ele já avisa assim, ó, precisa reiniciar o server para que ele passe a funcionar os agendamentos. Então, aqui eu poderia reiniciar. Vamos continuar, tá? Dentro dessa tela, vocês viram que tem um botão aqui para expandir o menu. Dentro do menu, o que nós temos? Tarefas pendentes, agendamentos, monitor, agentes, aí tem o AI, limpeza de tabela e o sair. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar um agendamento, que é um schedule aqui dentro da minha base. Cliquei em agendamentos, novo agendamento, coloco a minha rotina, por exemplo, eu vou pegar aqui uma rotina, essa daqui, ó, cancelamento de nota fiscal. Fiz um Ctrl C, coloquei o nome da rotina, lembrando que a TOTOS ela disponibiliza algumas rotinas que permite criar schedule, tá bom? Quando eu coloquei a rotina, vamos voltar aqui, ó, vamos revisar. Cliquei para expandir, agendamentos, novo agendamento, coloquei a rotina. Cliquei em avançar, ele traz essa tela de configuração. Você pode minimizar essa rotina daqui, ó, o botão do menu. Eu vou deixar minimizado. Primeira informação que ele pede, o período que eu quero executar, a data, né? A primeira execução. Então, se eu quisesse, por exemplo, que ele começasse amanhã, dia 10, eu viria aqui e colocaria dia 10. No nosso caso aqui, eu vou deixar hoje esse horário que eu estou criando esse vídeo. A periodicidade, de quanto em quanto tempo ele vai ser executado. Eu poderia deixar uma execução única, diária, semanal. Eu vou fazer assim, eu vou criar ele diário, só lembrando que aqui ele tem algumas informações aqui, eu vou clicar aqui em diário, diária. Vou dizer que ele é frequente sim, ou seja, se ele não é frequente, eu vou definir um horário, ele vai perguntar se tem recorrência e diariamente, quando der aquele horário, igual o alarme nosso, né? Por exemplo, toda vez que chega aquele horário, ele vai lá, desperta, quando eu dou um ok, ele vai e encerra, tá? Então, nesse caso aqui, eu quero com frequência, e a minha frequência eu quero, por exemplo, por minuto. Então, eu vou falar assim, ó, começa hoje, às 21h17, a periodicidade diária, a frequência igual assim, a cada X minutos, e eu vou definir de quanto em quanto tempo. Então, eu vou falar aqui que é a cada 5 minutos. Eu também posso definir o horário inicial para executar e o horário final. Por exemplo, eu posso dizer que o meu schedule começa às 17 horas e vai até 6 horas da manhã. No meu caso aqui, eu vou dizer que ele começa às 0 horas
dois pontos ali, 01, ou seja, ele começa no início da madrugada e ele termina 23h59. Então, praticamente o dia inteiro ele está sendo executado. Você também pode habilitar aqui essa opção para ele descartar tarefas atrasadas. Por exemplo, vamos supor que houve um atraso no processamento, houve uma trava, alguma coisa assim. E aí ficaram agendamentos pendentes. O que que ele vai fazer? Ele vai descartar aquele agendamento e ele vai iniciar o novo agendamento conforme o horário que for chegando, tá bom? Então seria esse formato. Clico no botão avançar. Aqui você pode selecionar as empresas que você quer processar o esquema. Eu vou selecionar aqui a minha empresa teste. As filiais, pode ser uma ou N, no meu caso aqui só uma filial. O módulo que ele faz execução, por exemplo, se eu estou transmitindo o cancelamento de nota, não faz sentido eu colocar no módulo de compras. Então, nesse meu cenário, eu vou criar aqui, colocar no módulo de faturamento. Poderia ser outros módulos. O usuário do sistema que eu estou com o login, e aqui eu costumo colocar alguma descrição. Por exemplo, ó, transmissão automática opa, de NFE. Transmissão automática de NFE. Perceberam que eu tenho duas informações de parâmetro? Ou seja, esse schedule daqui, ele tem uma execução e a execução pode precisar de alguns parâmetros. No meu caso aqui, como tem parâmetro, eu vou clicar em editar parâmetros, definir a minha série de nota e o número de processamentos simultâneos. No meu caso aqui, eu vou dizer que é 10, que é 5 processamentos simultâneos, tá bom? Poderia ser uma fórmula aqui, pessoal, a gente não vai estender, senão o vídeo vai ficar muito longo. Vou dar um OK, vou clicar em avançar, ele traz um resumo, ó, processamento diário a cada 5 minutos, começa 0001 até 23h59, ele tem recorrência, ou seja, ele vai executar sempre, várias vezes até eu parar, ele vai descartar tarefas atrasadas e começa hoje. Cliquei em concluir, ou seja, aqui nesse momento o meu schedule está pronto. Se eu quiser iniciar o processamento dele sem reiniciar o serviço, é claro que a gente vai reiniciar por causa do Smart Schedule. Mas se eu quisesse reiniciar ele manualmente, aqui eu posso executar agora. Cliquei em executar agora e, teoricamente, ele já estaria ali organizando para ter os seus processamentos. Olha aqui embaixo, ó, já organizou e estaria executando seu primeiro processamento agora 21h51. Beleza, pessoal? Tem mais informações? Com certeza, sim, tem mais informações. Mas só para vocês entenderem, o schedule é um agendamento para um processamento, para um relatório, para uma consulta ali, caso tenha schedule, ou um job que vocês desenvolveram, um cancelamento, um monitoramento automático. Então, esse é o papel principal do schedule. Espero que eu tenha ajudado aí alguém. E se você tiver alguma dúvida, quiser comentar nesse vídeo, estarei à disposição. Fica bacana porque a gente consegue explorar mais informações, explorar dúvidas, beleza? Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Abraço.